A gente estava falando aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, a gente estava falando sobre a questão de você ter começado a dublar. Quando foi, né? Que você começou a dublar, mas depois, quanto tempo depois foi a Tartaruga Ninja? Você começou a falar sobre que você tinha visto, né? Já algumas imagens antes. Como é que foi isso? Então, Tartarugas Ninja foi 5 anos depois de eu começar a dublar, né? Pra quem acha que é de uma hora pra outra também, que você pega um personagem principal, um personagem importante assim, não é bem assim que acontece, né? Tipo, há um tempo, óbvio que quando você é criança, você entra mais fácil no mercado e você consegue personagens mais facilmente, mas eu diria que o Leonardo é meu personagem que eu tenho mais carinho, assim, que é meu personagem mais importante, né? E ele só surgiu 5 anos depois de eu começar a dublar. Enfim, tudo começou com a história com Tartaruga Ninja, quer dizer, eu já era muito fã desde pequeno, né? Cansava de assistir aquele desenho de 2012 que passava na Nickelodeon. Eu era muito fã mesmo, cara. Eu tinha álbum de figurinha, estojo, mochila, brinquedo, tudo que você imaginar. Já tinha... Já. Mas meu preferido, uma galera pergunta isso, né? Meu preferido não era o Leonardo, eu não faço questão de esconder que não era o Leonardo, né? Mas Era o Donatello. era o Donatello. Era o Donatello. Primeiro foi o Michelangelo e depois se tornou o Donatello. Mas assim, é legal quando você começa a dublar o personagem que você começa a ter uma outra visão sobre ele, né? E hoje em dia ele é meu favorito. Porque você começou a entender e... Acaba se tornando seu favorito, né? Enfim, como eu tava falando. Em 2020 surgiram as primeiras artes conceituais e a gente viu que eles iam ser adolescentes mesmo. Pouco tempo depois, um ano depois, 2021, 2022, revelaram quem ia ser as vozes, né? De inglês deles, os atores americanos, iam ser atores da nossa idade também, 17, 18 anos. E a gente falou, gente, a gente tem chance de fazer, a gente tem que torcer pra esse filme vir pro Rio, pra gente fazer porque a gente tem chance. E aí a gente já começou a querer fazer o nosso marketing, assim, né? Falar pros outros que a gente queria fazer as Tartarugas Ninja. Tava eu e o Vitor nessa, né? E a gente tava pensando assim, o Vitor falou uma vez, cara, vamos falar com o Manolo e tal, porque eu acho que vai ser ele que vai dirigir o filme. Eu falei, será que vai ser ele que vai dirigir o filme, cara? Aí ele falou, cara, vamos pedir sim. Aí teve um dia que o Vitor e eu fomos dublar com ele. E aí o Vitor fez e logo depois eu entrei. Aí eu entrei assim na cabine e o Vitor falou, aí Manolo, o Rodrigo tem uma coisa pra falar com você. Aí eu, que isso, cara? Como assim? Tá me jogando no fogo? Aí, só que no dia eu não falei e acabou que a gente nunca falou. Nunca expressou esse desejo publicamente que a gente queria dublar as Tartarugas Ninja, né? Caramba. Enfim, passou-se um tempo e aí lançou o primeiro trailer. Só que o primeiro trailer foi dublado em São Paulo. E foram, né, outros meninos. E a gente, poxa, cara, era nosso sonho, assim, fazer. Que pena, né? Foi pra São Paulo, não tem o que fazer. Tipo, tem chance da gente fazer. E a gente esqueceu isso. E aí, chegou o segundo trailer. Do nada, marcaram um horário de trailer na Delarte com o Manolo. Pra mim, pro Vitor e pro Enzo. E a gente, caramba, o que será que deve ser, né? A gente chegando lá, só sei que eu chego na Delarte, Galvão. O Vitor tava tremendo na recepção, o Enzo se tacou no chão, tava uma bagunça assim. E a gente, que isso, gente? Eu cheguei e não tava entendendo nada, o que tá acontecendo? E eles falaram, cara, a gente vai dublar Tartaruga Ninja e tal. Aí eu, que isso, gente? Como assim? Me conta essa informação sem um preparo, antes, sem nada? E eles estavam muito empolgados, óbvio, e eu nem tinha dublado ainda, né? Falei, será que eu também sou? Óbvio, cara, tem mais duas pra fazer. O Vitor falou, eu fui o Rafael e o Enzo Michelangelo. Você deve ser o Leonardo ou o Donatello. Aí eu, caramba, que legal, que legal. Aí eu fui lá dublar e o Manolo já quis me sacanear, né? Porque ele viu que eu tava empolgado. Aí eu vi que, né, era o trailer de Tartaruga Ninja mesmo. E ele falou assim, tio, pega aí o script do seu lado, você faz o Lorenzo. Ele falou isso pra mim, faz o Lorenzo. E tinha um outro script do lado mesmo de uma série mexicana, eu acho. Aí eu, então não é o trailer. Né? Que pena. Aí ele começa a passar o trailer, aí eu, entendi. Aí começou a passar a primeira fala, e eu com as pernas tremendo assim, gravando o trailer. Foi muito especial, cara. Acho que eu nunca tinha sentido isso com dublagem na minha vida. Cara, acho que foi o trabalho mais especial que eu fiz até então, porque o carinho, o amor que eu senti naquele momento, cara, foi indescritível, inexplicável. Cara, mas assim, a energia de vocês estava completamente, né, canalizada para aquilo, né, cara? Não, muito, cara. Mas não acabou aí não, né? Porque a gente fez o segundo trailer e o tempo até o filme, como é que a gente não ficou? De ansiedade, né? Caramba, cara, a gente fez o trailer, mas nem sempre que faz o trailer dubla o filme também, tal. Aí passou um mês, se eu não me engano, a gente fez mais um vídeo promocional lá que tinha pros cinemas. Aí a gente, ainda é gente, vamos ver se no filme vai ser. E acabou que foi a gente no filme, né? Graças a Deus. Eu dublei, inclusive, esse filme no dia do dublador, cara. E? No dia 29 de junho de 2023, eu dublei Tartarugas Ninja. É um fato maneiro, né? Maneiro, um fato curioso. inesquecível, né? Não, inesquecível. Quando foi que você dublou?
Dia do dublador. Dia do dublador, dublei no dia do dublador. E assim, eu Belíssimo. acho que também esse filme é muito especial por completo, cara. Por completo, porque eu adoro esse filme. Tipo, tem filmes que a gente faz que a gente vê que o filme não é muito bom e tal, mas esse filme é muito bom, cara. Mesmo. Eu diria pra todo mundo assistir, porque assim, muito tem preconceito, porque é animação, tal. É dirigido pelo... Acho que não é o Seth Rogen que dirige não, né? Mas ele participou do roteiro, também tá no elenco, enfim, ele tá com o dedinho no filme. Sim, sim. E, enfim, o filme é maravilhoso, sensacional. Eu gostei muito do filme e, assim, eu acho que a química que rolou entre nós quatro foi algo fora desse mundo, cara. Foi algo fora desse mundo. Eu acho que encaixou perfeitamente. A gente tinha uma outra visão, inclusive, sobre Mesmo? a escalação, porque no início, quando a gente tava, né, nessas fases iniciais de não saber quem ia fazer o quê, a gente pensou, pô, eu acho que eu ficaria melhor no Rafael, eu acho que eu ficaria melhor no Michelangelo. Na nossa concepção, eu ia ser o Rafael, o Vitor ia ser o Michelangelo e o Enzo ia ser o Leonardo. Na nossa cabeça ia ser isso. Só que vendo agora, eu não consigo ver isso. Eu não consigo, tipo... O Vitor foi o melhor Rafael que poderia ser. Eu não faria tão bem quanto o Vitor. O Michelangelo também. O Vitor não faria tão bem quanto o Enzo. Nem eu faria tão bem quanto o Enzo. E o Leonardo também. O Vitor não faria tão bem. Eu acho que encaixou perfeito, cara. Cara, que legal. Perfeito. Escalação do Manolo. Escalação do Manolo. Pô, E direção... Pouca experiência, né? Então... Direção maravilhosa do Rodrigo Oliveira, que dirigiu o filme, que, cara, deixou a gente super à vontade e tal. Que legal. E, assim... tive muito carinho por toda a experiência também desse filme. Não teve nada pra falar de ruim, assim. De verdade, tipo... Eu acho que foi a minha melhor experiência com dublagem.